Olá, tudo bem? Tudo certo? Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Rafa. Rafa é pros íntimos já, né? Com certeza. Gratidão por ter o tempo disponível para a gente bater um papo. Para mim é uma honra desde já e meu coração está muito alegre de você estar aqui presente, tá bom? Obrigado mesmo, viu? Ô, Seja meu muito amigo, bem-vindo. a honra é minha. Muito obrigado pelo convite. Prazer, uma honra poder participar disso daqui com você, com certeza. Que, Uma honra. que bom. Eu estou muito feliz mesmo. Mas vamos lá. Rafa, um dia conversando com um mentor, um amigo, Edilson Lopes, e ele disse assim: Jean, a primeira falência de qualquer empresa é a emocional. A partir do momento que a pessoa acredita que não vai dar mais certo ou perdeu toda a motivação, aquilo vai fazer com que tudo o restante aconteça. O que isso significa para você que trabalha tanto com emocional, tanto com inteligência emocional? Amigo, já começamos forte, né? Porque eu concordo plenamente com Aham. essa frase. Edilson Lopes, né? Edilson Lopes. Sensacional, eu concordo plenamente. E é isso mesmo que acontece. E começa de onde? Na minha visão, tá? Dos donos. De quem tá lá no topo da empresa, no estratégico. E é a falência emocional da liderança. Se nós entendermos que quanto mais alta a minha hierarquia, mais influência eu tenho sobre o meio, para mim, a falência emocional da empresa reflete as emoções da liderança. Então é quando o empresário, o líder, o gestor, perde a visão, perde o motivo do que por que começou, ou se desvia no meio do caminho, perde o entusiasmo, às vezes por alguma notícias, informações que vão chegando, ou ele mesmo já não sabe mais por que ele acorda de manhã. A partir daí, a falência da empresa já começou. E depois pode refletir em questão de números, né? Isso daí eu concordo plenamente. Eu quando eu estava vindo, né? Estava vindo para Maringá hoje, eu comecei a refletir sobre essa questão. E como isso está forte, impactando, e as pessoas investem milhões nas empresas, em equipamentos, na fachada, nos carros, em toda, na estrutura, mas esquece de cuidar, alimentar aquele que gera tudo isso, né? Que principalmente é o dono, a inteligência emocional e o cuidado que isso deve ter com ele, né? Mas me fala pra mim, fala pra toda a turma que tá nos vendo. Quem é o Rafael? O que ele faz? Quem é esse meu convidado de honra hoje? Fala aí pro pessoal, por favor. Vou começar, mas antes você disse uma coisa bem importante. Uhum. Hoje eu tenho olhado pro pessoal e eu digo assim pro empresário, né? Você investiu 1 milhão na sua empresa, você investiu 200 mil, 500 mil numa máquina, num sistema, só que você não investiu 50 mil reais em você que gere tudo isso. Hoje um empresário ele investe 1 milhão e meio para poder expandir um negócio, aumentar um negócio, expandir até às vezes para um outro estado, outro país, mas ele não investe nele. E quando eu falo investir nele, é na estrutura emocional dele mesmo, que é o cabeça de tudo isso daí. Uhum. Então as pessoas investem mais fora do que em si. Né? Isso daí eu tenho acompanhado também. Preparação. Eu e você temos que nos preparar todos os dias. E quem é o Rafael? O Rafael é esse que veio vivendo uma jornada, um processo de Aham. preparação. Eu gosto de me apresentar como um filho amado de Deus. Eu sou casado com uma mulher linda, maravilhosa. Sou empresário. Comecei a empreender em 2009 com vendas. Eu nem achava que eu tinha potencial de vendas, mas comecei a me arriscar no mundo das vendas desde 2009. Eu cheguei a acumular 4 atividades profissionais ao mesmo tempo. De manhã uma coisa, à tarde outra, à noite outra, de segunda a sábado, com foco em empreender mesmo, né? Com uma visão, com um objetivo, com uma ambição. E a partir daí as coisas foram acontecendo. 2009, 2018, vivi uma jornada importante trabalhando as minhas emoções, Uhum. que foi quando a minha vida de fato começou a andar. E hoje estamos aí. Somos empresários, estamos liderando um negócio e temos uma visão agora de expansão até internacional. Amém. É assim. E assim vai ser, se Deus quiser. Amém. Quando eu também faz um tempinho que a gente está nessa jornada, eu comecei. A minha intenção de entrar na jornada, principalmente na Febracis, foi por um foco. Eu queria um trabalho, eu queria fazer recrutamento e seleção e fui fazer, na época, formação de perfil comportamental. Hoje é gestão de pessoas, né? Isso. E na verdade, eu saí dali transformado e entendi que eu tinha que cuidar de mim primeiro. Né? Fez toda a jornada e agora,
com a grata satisfação, estou refazendo de novo, né, aqui com vocês em Maringá. Ô Rafa, por que que as pessoas estão hoje com tanta dificuldade, principalmente de saber quem elas são, de ter o sentimento de, como que eu posso te falar, puro, né? Por que que elas precisam esperar a aprovação das outras pessoas? Por que que elas têm, entre aspas, ficar se mostrando, mas no fundo, a gente percebe e tem contatos com essas pessoas e descobre que, na verdade, ali, como se fosse uma tela. Atrás da tela está todo desconfigurado. Por que que eu estou falando isso? Nós entregamos uma turma com mais de 50 pessoas no Poder da Ação sábado. E no decorrer do treinamento, pessoas que a gente conhece tanto começou a se abrir e falar, amigo, tu não tem ideia do que está acontecendo. Eu tenho uma imagem, eu tô levando os meus negócios, é como se fosse, não sei se é essa a expressão, mas só com a força do braço. E isso deve estar causando, ou está causando muita coisa que essa pessoa talvez não esteja nem aguentando. Por que que essas pessoas não conseguem entender quem realmente elas são? Qual seria um caminho para elas se entenderem? Ó, eu acho que nós estamos num momento do mundo bem importante. Eu acho que essa ausência de identidade, de quem nós somos, não é necessariamente de hoje. Eu acho que sempre acompanhou a humanidade. Uhum. Porque dentro de nós existe uma busca muito maior, né? De quem nós somos, qual o nosso propósito, qual o objetivo. Eu creio nessa busca interna, só que nós estávamos ocupados demais. Digamos assim, as gerações anteriores estavam ocupadas demais fazendo. Certo. E aí, cada tempo revela uma nova estação. A estação anterior foi a estação do fazer. Uhum. Muitas pessoas fazendo, então não tinha muito tempo de pensar. Eu simplesmente assim, eu tenho que acordar, eu tenho que estudar, tirar boas notas, fazer uma boa faculdade, montar um negócio, ganhar dinheiro, eu tenho que ter uma casa, carro, família, eu tenho que fazer a vida andar. E fazendo. Uhum. Nessa estação, porque não dá para permanecer muito tempo da mesma forma, o tempo vai mudando, a estação muda. Nessa nova estação, as pessoas começaram a questionar. Opa, mas espera aí, não é só fazer. Por que que eu tô aqui? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu propósito? Não é só fazer pelo fazer. Então a geração atual, o tempo atual, começou a buscar algo a mais, além do simplesmente vir aqui, fazer o que tem que ser feito e daqui uns anos partir daqui. Então isso que já estava dentro de nós, para mim, veio à tona nesse tempo e nessa estação. Agora a pergunta é, nessa nova estação, as pessoas estão buscando como encontrar. E aí vem o desafio. As pessoas estão olhando, e assim eu falo pessoas porque eu também me incluo nisso daí. Sim. Nós estamos buscando muito fora o que na verdade está dentro. Uhum. Pessoas que buscam em bens materiais, pessoas que buscam no status social, no reconhecimento. Uhum. É uma busca externa. Quando o convite é fazer uma busca interna. Tudo que eu e você precisamos para ser feliz, ter sucesso e prosperar nessa terra, já está dentro de mim e dentro de você. O que a maioria das pessoas ainda não entendeu é que, ao invés de buscar fora, eu tenho que fazer uma visita interna. Quanto que minha vida mudou, por exemplo? Quando eu fui tirado do meu meio, interior de São Paulo, Adamantina, uma cidade de 35 mil habitantes, Uhum. eu fui tirado daquele meio por uma decisão, mas para mim teve um mover muito maior. Eu creio, né, num mover muito maior, Uhum. espiritual. Eu saí da minha terra, do meio da minha parentela, e eu fui para uma cidade, Londrina, 600 mil habitantes, morar sozinho. Nesse momento, eu não tinha como me distrair com outras coisas. A vida fez assim, para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Então, nesse momento, minha vida mudou. Porque aí eu comecei a entender, apesar de estar empreendendo, fazendo tudo que eu fazia, eu estava distraído demais fazendo. Quando a vida me questionou, olha quem você vem sendo. Uhum. Olha o que você vem fazendo. Quando eu mudei o olhar, o foco externo, e eu trouxe um foco interno, foi quando eu comecei a descobrir a desconfiguração que existia dentro de mim. E eu tava buscando muita coisa fora. Nesse tempo, sozinho, dentro de um apartamento, nessa desconfiguração que você comentou, que eu achei bem interessante, eu falei assim, nossa, meu, quanta coisa errada tem aqui. Olha quem eu venho sendo. Não é quem eu sou, Uhum. é quem eu venho sendo. O que eu venho fazendo, comportamento, atitude, meu, não faz sentido. Nesse momento que eu descobri as minhas mazelas humanas, foi quando eu comecei a questionar, falei assim, mas eu não quero ser assim.
Então a minha pergunta agora é, quem eu sou? Uhum. O que eu tenho que fazer para isso daí? Uhum. E aí eu entrei numa jornada, num processo interno, que é isso que nós podemos deixar para as pessoas aqui. Seja você líder, empreendedor, o nível que você for, faça uma jornada interna e o que está fora de você vai mudar. Por que as pessoas estão tendo esse desafio? Porque elas estão ocupadas demais olhando para fora. E a nossa identidade, a nossa essência, eu não vou encontrar no Jean a minha identidade. Eu não vou encontrar em outra pessoa, no cônjuge. Eu não vou encontrar num sócio, eu não vou encontrar nos meus colaboradores. Em quem que eu encontro? Dentro de mim. E quando eu faço essa visita interna, eu tiro o que não me pertence e eu trago à tona quem de fato eu sou, aí o que tá fora começa a mudar. Fez sentido? Fez muito sentido. Quando você estava falando, eu estava aqui refletindo e imaginando como seria maravilhoso se as pessoas se permitissem se enxergar, né? Como seria maravilhoso. Ou como está sendo para muitas pessoas, mas ainda tem muitas outras que não se permitem. E eu estava num treinamento há pouco tempo com um treinador que eu aprendi a admirar ele, sabe? O meu amigo Rafael. E ele disse algo que mexeu comigo. Algo mais ou menos assim. 3 maneiras de aprendizado. Na consciência, no constrangimento e na dor. E conversando com um amigo esses dias, um empresário, grande empresário de diversos colaboradores, 200 e tantos colaboradores. E eu disse para ele num bloqueio para começar a olhar para si. E eu fiz uma pergunta para ele. E eu disse assim, meu amigo, o que você faria se você soubesse que só tem mais 1 ano de vida? Só mais 1 ano. E ele começou a me falar. Me falar. E aí, quando ele terminou, eu disse, amigo, como que você sabe que não é? Porque uma coisa é, quando eu tô vendo algum perigo, eu vou começar a mudar. Mas como que eu sei que não vai ser? E ele falou assim, não entendi por que você fez isso. E eu disse, é porque você precisa começar a olhar para si agora e viver o extraordinário. Por que as pessoas têm tanto bloqueio, será, Rafael, de fazer essa jornada que a gente sempre fala? Será que é porque não quer assumir o papel que ela está, o momento que ela está? Será que essa é a maior dificuldade? Porque todos nós precisamos. Eu acredito nisso. Uma pessoa pode estar num nível, outro pode estar num outro, mas todo mundo precisa de uma ajuda para escalar novos níveis, para ir para uma nova etapa. Será que é a dificuldade em assumir aonde eu estou? Assumir a realidade? Então eu fico numa fantasia ali, não mexe aqui não. Faz de conta que tá tudo certo e eu vou tentar seguir para esse caminho aqui. Será que essa é a maior dificuldade da pessoa? Sabe o que eu penso? Você falando isso daí, eu fui pensando. Pra mim tem uma coisa que a gente conversa de vez em quando, né? É orgulho. O que o orgulho faz? O orgulho não é o orgulho bom, nossa, eu tenho orgulho dessa pessoa. Não, o orgulho é aquele ruim, né? Que é o oposto da humildade. O orgulho, ele torna a pessoa um cego e surdo seletivo. Ou seja, eu enxergo o que eu quero e eu ouço o que eu quero. Ok. Entendeu? O orgulho, ele traz isso pra dentro das pessoas. Então, basicamente, assim, tem pessoas ainda que o que você fez foi bem audacioso, porque pessoas que você vai questionar, ela não se permite ser questionada. E você faz uma pergunta, e ela fala, mas por que você tá perguntando isso daí? Porque tá mexendo meio que na zona de conforto. Sim. Tá mexendo nisso daqui pra quê? Né? Tem gente, é igual fazer uma reforma. Como você começa a fazer uma reforma, dá uma bagunçada antes. E tem gente que fala assim, não, cara, deixa do jeito que tá. Não vamos mexer em nada, não. Então, a pessoa não se permite enxergar quem ela vem sendo, o que ela vem fazendo e entender o teu estado atual, porque às vezes dói. Você falou das etapas da mudança, né? Consciência, dor, constrangimento, e eu vou acrescentar o último, que é o medo. Então, quando eu começo a mexer em algumas coisas, eu começo a questionar, não é questionar, eu vou provocar a pessoa com algumas perguntas, eu tiro ela daquele estado de cegueira, né? Seletiva, sim. E eu começo a trazer consciência, e a consciência dói. E quando a consciência começa a trazer dor, opa, será que eu sou esse empresário tão bom quanto eu acho que eu sou? Será que eu sou esse líder, esse gestor tão bom quanto eu acho que eu sou? Será que eu sou esse pai tão bom, esse marido tão bom, essa mãe tão boa quanto eu acho que eu sou? Será mesmo? Às vezes eu vou descobrir que eu sou, às vezes eu vou descobrir que não.
Uma vez uma pessoa falou assim, mas isso vai até quando? Não sei. E pra mim, se do jeito que tá bom, foi ok. Mas e se eu perguntar pras pessoas à sua volta, pra elas tá bom sendo e fazendo do jeito que você tá fazendo? Aí a pessoa me olhou assim, mas e se tiver? Então tá tudo certo. Só que esse desafio é porque ele incomoda, traz dor. Porque antes de você descobrir quem você realmente é na tua essência, você vai descobrir quem você vinha sendo. E aí essa etapa tem gente que não quer passar. Tem gente que quando você mexe, você começa a trazer consciência, você pergunta, começa a doer, incomodar. Mexe muito. E a pessoa fala assim, não quero, vamos parar com isso aqui, não gostei disso daqui. Vamos deixar tocar a vida do jeito que tá bom. É o orgulho, que nada mais é do que zona de conforto, uma cegueira seletiva. Eu vou olhar para aquilo que eu quero, se começar a doer, eu não vou mais olhar para isso aqui e eu vou seguir minha vida do jeito que tá. A pessoa geralmente acha que todo mundo tá errado, né? Todos estão errados, só eu que estou certo, e de repente eu, olhando para dentro de mim, todo mundo vai melhorar, né? Vai ser uma transformação coletiva, mas a partir do indivíduo que sou eu, né? Ô, Rafa, para esse caminho, para tudo que a gente está conversando, eu quero colocar mais 2 ingredientes nesse item. Deus, tá? Deus e dinheiro. Por que é um tabu? Ou talvez é na minha interpretação, você me corrija se eu estiver errado. As pessoas não ter acesso a colocar essas 2 coisas no negócio. Por que os empresários ainda têm um receio de trabalhar com... Aqui a gente está direcionando mais para o empresário, porém é para todos os indivíduos. Colocar Deus, colocar dinheiro e essa dificuldade, tanto ter muito dinheiro e não aproveitar, ou não conseguir fazer dinheiro e usufruir de uma maneira tão exemplar. Isso tem a ver também com essa essência de quem eu sou, da minha identidade. Não sei se eu ajudei ou piorei agora a conversa, mas é por esse caminho também? Vai somatizando isso? Somatiza. Aí, só que assim, eu vou voltar numa etapa que você disse sobre Deus e dinheiro, né? Tá. São dois polos extremos aí. E o que acontece? Por que tem pessoas que têm dificuldade de encaixar os dois no mesmo lugar, né? Primeiro, por causa das crenças limitantes, né? Por exemplo, passa um camelo no buraco da agulha, mas não entra um rico no reino dos céus. E aí a gente tem várias frases por aí, né? Jesus mandou o jovem rico vender tudo que ele tinha para poder o seguir. Então, numa interpretação superficial, nós vamos entendendo que os dois não cabem no mesmo lugar. Porque os discípulos, eles eram pobres, Sim. Eles não tinham nada e eles saíram para poder fazer o evangelho sem dinheiro. E tinham que pedir ajuda ainda. Então, algumas pessoas se baseiam no que lê na superfície da interpretação e passam a viver dessa forma. E isso vem repetindo. Isso vem sendo repetido. E temos estudiosos aí, líderes no segmento que acredita nisso e também prega isso daí, né? E o dinheiro é a origem de todo mal, né? Se não fosse dinheiro, o mundo seria muito melhor. É nada, misericórdia, tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra coisa, tem uma parte que diz assim, que você não pode servir a 2 deuses ao mesmo tempo. Ou Deus ou dinheiro. Então assim, você tem que escolher uma coisa ou outra, porque os dois não vão caminhar junto. É uma interpretação superficial também. Pelo contrário, né? Quando ele fala que você não pode servir os dois ao mesmo tempo, é porque o dinheiro toma o coração do homem. E Deus quer o teu coração. Entendeu? Então, não é porque eu vou servir a Deus que eu não posso ter dinheiro. Pelo contrário, o meu coração é de Deus e o dinheiro, ele me serve. Eu tenho uma frase que eu digo assim, o dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um excelente servo. O que acontece? Tem pessoas que só invertem as coisas. Colocam o dinheiro como senhor e se tornam escravo do dinheiro. Aí é quando Deus questiona. Você não pode servir os dois ao mesmo tempo. Então, coloque um de um lado, me sirva, dê o teu coração para mim e todas as coisas lhe serão acrescentadas, inclusive dinheiro, prosperidade, que não é só dinheiro, mas é todas as áreas da vida. Então, sim, esse é um tema mais profundo que demora muito mais tempo. Tem que marcar alguns outros episódios. Mas eu só quero deixar uma coisa. Sim, é possível você ter os dois e ser muito feliz com os dois. Entendendo que eu sirvo apenas um e o outro me serve. Essa é a ideia. Eu sirvo a um e o outro me serve. E não inverta as coisas, senão vai dar errado, tá? E vem aí a questão do desfrutar, do usufruir, e isso foi um desafio meu também, e isso nós vamos rompendo todos os dias,
Tá muito a ver com o nível de merecimento, que tá conectado com a identidade também. Então, E vem da repetição de padrão também. vem. Vem das experiências que eu tive até o momento que eu tenho, é isso? Sim, vem das experiências que eu tenho. Por exemplo, o Jean, ele é merecedor ou não de desfrutar da vida? Ou ele tá aqui só pra trabalhar e pagar conta? Sim. Depende das experiências que eu tive do passado. Por exemplo, um dia uma pessoa me disse algo, essa pessoa foi a minha mãe. Uhum. E ela me disse com amor de mãe, aquela que quer cuidar, proteger, ela Uhum. disse uma frase no instinto de proteção e de amor, mas que pode causar uma limitação. Eu cheguei em casa um pouco estressado, desanimado com os negócios, as vendas não iam bem e tal. E eu comentei, né? Falei assim, não tá indo bem, tô cansado, estressado. Minha mãe falou assim, filho, sabe o que que é? Às vezes, tem pessoas que nasceram pra ser rica e outras não. E talvez pra você não é pra ser rico. E ela falou isso daí não colocando algo ruim sobre Sim. mim. É um amor, porque eu estava bem cansado, estressado, desanimado com o que estava acontecendo. Só que eu olhei pra aqui e falei, não, mas peraí. Eu vou usar isso a meu favor. Eu falei, não, sim, eu mereço ser rico. Agora, eu poderia ter interpretado de uma outra forma e dito assim, quer saber? Isso realmente não é pra mim. Eu vou só trabalhar, pagar conta e viver a vida na média. E tem pessoas que estão acreditando nisso daí. Não, isso daqui não é pra mim, por causa das experiências do passado, por causa de uma coisa que viu, de que ouviu, e isso atrapalha a identidade, joga o nível de merecimento mais pra baixo e a pessoa vive pra pagar conta. É um excelente pagador de conta e não consegue usufruir de fato das coisas. Entendi. E nós estamos falando aqui, não é de pessoas de classe média ou baixa. Porque você conhece, eu conheço empresários, empresárias riquíssimos, milionários, multimilionários, que não conseguem usufruir da vida. Usufruir. Ele só faz dinheiro e acumula dinheiro, mas ele não consegue usufruir disso daí. Então, independente do nível, é necessário trabalhar uma identidade sobre quem eu sou e trabalhar o meu nível de merecimento. Pô, eu trabalho, eu faço e eu também mereço usufruir. Rafael, com o que seria merecer? Usufruir e desfrutar. Exemplo, uma viagem. Eu dou um exemplo em treinamentos que eu não preciso ir para Miami para me sentir merecedor. Conheço pessoas que faziam viagens internacionais, conheci 120 países, voltava, e aí? Nada mudou na vida dele. Uhum. Passaporte todo carimbado e a vida dele continuava a mesma. Porque ele viajava, mas ele não tinha merecimento para desfrutar da viagem. Quando não há merecimento, você pode estar em Miami, você pode estar num restaurante da Torre Eiffel em Paris e nada vai mudar. Quem tem merecimento para usufruir e desfrutar da vida pode ir aqui na Ilha do Mel e ter o melhor final de semana da vida. Então não é sobre o lugar, não é sobre a quantidade, é sobre o merecer, usufruir e desfrutar. É o dar o significado, dar o significado e aproveitar aquele momento? É estado de presença. Estado de presença. Estado Ok. de presença. Tem gente que está, mas não está presente. Uhum. E aí ele vai e volta como se nada tivesse acontecido. Essa busca dessa pessoa que ela não se contenta, vamos dizer, não se contenta com o que está acontecendo. Não tem contentamento, não aproveita o momento que está ali e chega de uma viagem, por exemplo, e já está marcando outro para tentar buscar esse contentamento. É porque ela não entendeu quem ela é e a crença de não merecimento, é isso? Isso, olha só. A gente falou aqui, vou voltar para aquele mesmo ponto, né? A pessoa está buscando fora o que ela só encontra dentro. É isso. É a mesma coisa. A pessoa pode ir, viajar, voltar e já planejar a próxima viagem. Uhum. Pode trocar de carro e já pensa no próximo. Uhum. Já comprou outra casa ou reformou a casa e já tá pensando em fazer outra coisa de novo. Ok. O que ela tá buscando? Um senso de preenchimento interno com as coisas externas. Esquece. Esquece. É por isso que as pessoas estão ficando ansiosas, frustradas, depressivas. Porque, e mais ainda, aqueles que têm condição financeira. Porque o dinheiro dá acesso. Aí ele tem acesso a viagens, ele tem acesso a carro, ele tem acesso a roupa, ele tem acesso a relógio, a bolsa, tem acesso a apartamentos, casas, e nada disso preenche. Uhum. Então, pelo contrário, quanto mais acesso a pessoa tem, maior pode ser o seu desafio. Uhum. Se ela não voltar e preencher internamente com as coisas que são preenchidas com quem eu sou, com Deus, nós estamos falando dele, porque tem um espaço que é exclusivo dele, nada vai preencher. Uhum. E as pessoas ainda assim tentam preencher com as coisas externas. Esquece. Esquece. Isso pode ser uma pessoa que não tem condições, uma pessoa média, uma pessoa muito rica. Esquece. Você não preenche
o que tá dentro de você com as coisas externas. O externo, ele complementa, ele não me completa. Caraca. São duas coisas diferentes. Uma coisa era me completar, outra coisa é complementar. Por exemplo, o meu carro complementa, mas ele não me completa. Entendi. Quem busca se completar com as coisas externas, vai sempre haver um vazio que ele vai ter que buscar algo mais, algo mais, algo mais, algo mais, vai chegar um ponto e falar assim, agora, o que eu faço? É quando a pessoa entra no álcool. É quando a pessoa entra nas drogas. E seja famoso. Quantos artistas famosos nós conhecemos que se acabou no mundo das drogas? Pô, mas ele tinha um mundo, mas ele perdeu a alma. E essa frase é real. Por que ele perdeu a alma? Porque ele foi buscando fora o que nada preenche. Aquilo que tá dentro. Ele foi se completar com as coisas externas, com as coisas terrenas. Esquece. Você se enche de Deus, de quem você é, e o que tá fora complementa. Por exemplo, a minha roupa, ela não me completa. A minha roupa me complementa. É uma expressão de quem eu sou. Entendi. Mas com a roupa ou sem a roupa, eu não deixo de ser quem eu sou. Entendi. E aí é que eu falo pro desafio. Quando você tá a pé, vou dar um exemplo bem prático. ok. O carro. Quem é você a pé, no Uber e dentro do teu carro? Se você tem 3 versões diferentes ou 3 emoções diferentes, pô, quando eu tô a pé eu me sinto de um jeito, quando eu tô dentro do Uber ou qualquer aplicativo aí, eu sou outro. Quando eu tô dentro do meu carro, seja ele importado, seja o carro que for, você é outro, opa, então você não tem o carro, é o carro que te tem. Entende? Se eu tiro isso de você, como é que você se sente? Eu vou me sentir mal, parece que vai faltar alguma coisa. Então você não tem isso, é isso que te tem. E esse é o desafio. Entendi. E aí quando a pessoa, se eu tirar a bolsa de marca, se eu tirar o carro importado, se eu tirar a tua casa, se eu tirar teu apartamento, se eu tirar o dinheiro que você tem na conta, depois eu te devolvo. Mas se eu tirar agora, como é que você vai se sentir? Se você chegar num ambiente diferente, com uma roupa diferente, com um carro diferente ou de Uber, como é que você vai se sentir? Se você se sentir mal pela forma como você está, alguma coisa está muito errada. Porque o que eu tenho não pode mudar quem eu sou. Pelo contrário, o que eu tenho complementa quem eu sou. O Rafa, e isso tem muita contribuição com a ambiência da pessoa? Tem o ambiente, mas o ambiente ele vai interferir muito se tiver um vazio. Tá, Se a pessoa não... aí que eu queria chegar. Entendeu? Aí o ambiente molda a partir do momento que não tem, que tem espaço para preencher. Tá, então veja se eu estou pensando correto, minha linha de raciocínio. A ambiência, o ambiente seria um carro, uma BMW. Mas tem pessoas que sabem dirigir e tem pessoas que não sabem dirigir aquele veículo. Alta potência, né, de 0 a 300 por hora em poucos segundos. Colocar na mão de um piá de 16 anos pode dar errado. Mas se colocar na mão de uma pessoa que já tem uma certa idade, experiência e tal, ele vai usufruir daquilo lá. Tem pessoas que se aproveitam disso para justificar aquilo que ele não tem dentro, certo? Então eu tenho que estar junto com as pessoas para que eu também pareça que estou bem ou demonstro que eu estou bem. Mas esse vazio que essa pessoa tem, veja se eu estou conseguindo me expressar, é algo que vem de repetição de padrão, crenças limitantes e principalmente a falta de Deus? Os 3. Tá. É os 3. Mas tem um ponto, tá? A ausência de Deus é fato. Tá. Isso é fato, né? Tem um ponto, autoestima. Tá. Autoestima. Tá. Rafael, o que é autoestima? Boa. Eu. Estima, valor. Por exemplo, eu dou um exemplo, eu falo para as pessoas assim, o que você tem na sua casa que você estima muito? Um objeto. Tem gente que fala, o meu carro, o faca de churrasco, um instrumento musical. E aí eu pergunto assim, qualquer pessoa toca nisso? Qualquer pessoa pode usar? Eu falo, não. Então, quando você tem um objeto que você estima, pouca gente ou quase ninguém, ou só você põe a mão. E por que você estima isso? Porque você percebe valor naquilo. Ótimo. Então, Entendi. como eu percebo valor, então eu guardo, eu cuido, eu protejo aquilo. Entendeu? Isso é estima. Aí a pergunta que eu faço é assim, você tem se cuidado da mesma forma que você cuida do objeto?
Uhum. Você tem se amado da mesma forma que você ama o objeto? Você percebe valor em você da mesma forma que você percebe valor no objeto? E aí tem gente que cuida mais de objetos, que seja de uma faca de churrasco, um instrumento musical, do carro, ou de um relógio, do que cuida de si mesmo, que usa essas coisas. Por quê, Rafael? Percepção de valor. Quando a pessoa não percebe valor em si, ela vai ter que externalizar esse valor. Nós vamos buscar valor de alguma forma. Se a pessoa olha pra si, ela não percebe valor em si, em quem eu sou, como homem, como filho, como amigo, como marido, como pai, como irmão. Se isso não tem valor, então eu vou buscar valor em outra coisa. Aí as pessoas vão buscar valor no que faz. É quando a profissão é mais importante do que a pessoa. Uhum. Sabe com quem você está conversando? É aquela frase, né? Aham. Eu te falo quem eu sou tal coisa. Aí pode vir lá qualquer profissão. Um advogado, um médico, dentista, professor, pode ser qualquer coisa. Ok. Mas a pessoa fala, interessante, você me falou do que você faz, mas você não falou quem você é. Uhum. Com quem eu tô conversando? Eu quero conhecer a tua essência. Só que se a pessoa não percebe valor em quem é, ela vai buscar valor no que faz. Aí a profissão, o currículo tem valor. Nesse momento, a pessoa não percebe valor em quem é, no que faz, então ela vai perceber valor no que ela tem. Aí ela vai pro objeto. Então, a minha BM, a minha Mercedes, a minha Ferrari, o meu Gol, que seja, Uhum. isso tem valor. Então, a pessoa cuida, protege, pouca gente põe a mão e quando algo acontece, ela entra em desespero. Pô, mas é só um objeto material. Mas aquilo tem tanto valor, mais valor do que a própria pessoa. Então, nessa percepção, a pessoa coloca valor nas coisas externas e não percebe valor em si. Entende? E nessa falta de percepção de valor, Sim. aí ela não se enche de quem ela é, da tua essência, da tua identidade, e não tem como eu me aproximar de um Deus se eu não sei nem quem eu sou. Como é que eu vou acreditar no que eu não vejo se eu não consigo acreditar naquilo que eu vejo? Aquilo que... Então, se eu olho pra mim e eu não percebo valor em mim, como é que eu vou perceber valor num Deus, num pai que vai cuidar de mim? Uhum. Entende? Então, esse vazio, ele passa essa ausência de identidade, de quem a pessoa é, de quem eu sou, de quem você é, uma ausência de Deus, e aí parte também do histórico de vida, Uhum. entendeu? Se, por exemplo, quem me ensinou, que são os meus primeiros treinadores, os meus primeiros educadores, que sejam pais, professores, os responsáveis na minha infância, se eles não me treinaram a entender que o meu valor está em quem eu sou, porque eles aprenderam de uma forma, eles vão repetir isso comigo. Então, quem eles são? Mediante aquilo que eles fazem. Então, eles vão replicar o treinamento. Ó, o que você faz é importante. Então, ó, estude muito, faça tudo certo. Porque isso tem valor. Uhum. Mas eu não fui treinado na minha identidade. Então, passa por ambiência, o ambiente que eu frequento, a repetição de padrão, Sim. e aí depois eu vou vivendo da mesma forma. Até eu decidi romper com isso daí. Falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Porque eu tô fazendo, eu tô conquistando e nada me preenche. Alguma coisa tá errada. Uhum. É quando eu desperto, aí eu vou buscar. Tem gente que busca ajuda, tem gente que não busca. Isso também é muito comum as pessoas direcionar essa disfunção, não sei se é a palavra correta, mas e não valorizar e não dar o valor na família, na esposa, nos filhos. Parece que há uma troca. Eu já ouvi isso. É real o que eu tô falando, porque eu já ouvi. Pô, meu pai valoriza mais a empresa do que eu. Pô, Sim. minha mãe briga comigo porque é para mim economizar algo que era insignificante, né? Por exemplo, teve um caso, a pessoa teve um momento para ser um momento de comemoração, de confraternização, e virou um problema, porque alguém decidiu pelo valor do cardápio e não pelo prato do cardápio. E de uma pessoa que aquilo ali não era fração de milésimo do que tinha na conta. E aí, não, porque você tem que aprender a dar valor. E isso é uma pessoa que falou comigo, né? Talvez é esse treinamento que você falou, alguém que estava treinando. E aí, como que essa pessoa tem que despertar? Primeiro, a gente já sabe que ela tem que querer. Ela tem que tentar buscar isso, né? Mas como que isso faz tanto sentido na nossa vida? Como que, agora um depoimento meu, como que isso muda a história de vida e começa pela minha e assim a gente pode depois transbordar na vida de outros. Mas quando começa a colocar cada valor no seu devido lugar. Cada valor do seu devido lugar.
E para mim, é quando você começa a permitir o que o meu Deus quer, e o meu Deus quer que eu faça, que eu seja, e aí eu começo a entender e voltar no seu devido lugar. Porque o que mexeu muito comigo, Rafael, foi entender a humildade de se colocar no lugar de aprendiz. Sempre. Humildade de colocar no lugar de aprendiz. Como que eu vou aprender? Aprender com quem deu certo e que bate os valores que eu tenho, que eu quero, que eu busco. E aí você tem um leque de opções para fazer, e quando você começa a colocar cada um na sua ordem, não que não vou ter mais problema, não que eu não vá ter mais desafio, mas se torna muito mais leve. Eu acredito muito nisso. Eu sou a prova real que isso funciona. Porque teve épocas que eu trabalhava fora, minha esposa trabalhava fora, nós tínhamos rendimento muito maior e não tinha paz, paciência, colaboração, não vivia isso. E depois você toma uma decisão, teve uma pessoa, um convidado agora no Método CIS em Curitiba, eu não lembro o nome dele. Ele é um palestrante que fez... fugiu o nome dele agora. E um dia eu vi um podcast que ele estava gravando com o Danilo Gentili. E o Danilo perguntou, você tá tendo dor? Ele falou, tô tendo 8 dores agora. E aí o Danilo falou, não tem como. Ele falou, não, eu tomo uma decisão não querer. Eu tenho uma decisão, eu quero sofrer, eu não quero sofrer. Eu tenho uma decisão. E essa decisão, quando ela chegou em casa, Rafael, ela falou assim, a partir de agora, tendo ou não tendo, fazendo ou não fazendo, nós vamos ser isso. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, eu vou ser o melhor marido, o melhor esposo. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, eu vou ser o melhor pai. De qualquer maneira. Então, quando começou a fazer isso, independente de onde eu estava, o jantar se tornou agradável. O fazer junto se tornou agradável. O desafio do trabalho da empresa se tornou agradável, mais leve. Então, você começa a enxergar a vida de uma nova maneira. E eu coloco isso a partir do momento que realmente você se entrega e fala assim, eu vou seguir algo, eu vou seguir o que o meu Deus quis. Falando sobre tudo isso, quero te fazer uma pergunta bem fácil agora, tá bom? Posso? Manda. Quem é Deus pra você? Pai. Essa é a mais rápida que eu tenho pra dar. Pai. Pai. E quem era o Rafael antes de colocar isso como, não sei se é uma prioridade ou qualquer frase que você encaixe, mas antes, tinha um Rafael antes que não entendia isso? Tinha. Que não colocava isso como padrão, como definição? Quem era esse Rafael antes? Perdido. E eu vou te trazer, hoje, no entendimento que eu tenho, três fases. Eu fui o filho pródigo, deixa eu viver minha vida do jeito que eu quero. Fui desfrutar da vida e fiz muita coisa, entendeu? Nunca fiz nada exatamente muito errado, mas festa, churrascada, cervejada, rock and roll, esse foi o Rafael. Então eu fui pródigo. Quando eu comecei a tratar as minhas emoções, porque eu comecei assim, do jeito que tá não dá, eu estava empreendendo e o empreender foi uma isca. Porque eu estava empreendendo e eu comecei a encontrar desafios. Pô, altos e baixos, ganho e perco. Pô, isso é um sintoma. Pô, tô ganhando, tô perdendo, tá dando certo, tá dando errado, tô me sentindo mal, as coisas não estão dando certo. Pô, isso é um sintoma, então deixa eu tratar isso daí. O que tá acontecendo? E aí, nesse sintoma, eu entendi um tal de inteligência emocional. Eu preciso trabalhar minha autoestima e autoconfiança. E eu fui buscar a inteligência emocional para trabalhar autoestima e autoconfiança. Quando eu fui trabalhar as minhas emoções para poder empreender, ganhar dinheiro, ter sucesso e ser feliz, e foi isso que eu fui buscar, por exemplo, no Método CIS, eu entendi algo muito maior. Hoje, o que tem distanciado as pessoas de Deus? As emoções. Não é o espírito necessariamente, porque as emoções têm uma influência muito alta na conexão espiritual. Quando eu comecei a trabalhar as minhas emoções, abriu a porta de um caminho espiritual. E aí eu fui para esse mundo espiritual. Nesse momento
que eu comecei a entrar em um processo de conversão, eu deixei de ser pródigo e voltei para casa do pai. Só que eu não voltei como filho, eu voltei como servo. Aí é a segunda. Que tem o filho pródigo que saiu de casa e tem o filho que ficou. E ele se entristeceu quando o pai fez festa pro filho que voltou, mas o pai não fez festa para quem que tava em casa. Mas por quê? Porque ele se via como servo, ele não se via como filho, apesar de estar na casa do pai. Entendi. Então tem o pródigo que tá no mundo perdido. Deixa eu ver minha vida do jeito que eu quero. Tem o que tá dentro da casa do pai. Tá na igreja, lê, busca, tem uma espiritualidade, mas ele ainda é servo. Ele se vê como servo e se coloca como servo. E eu vivi essa segunda etapa. Até o do servo, você viveu uma terceira etapa, que é você chegar na filiação. Opa, peraí, eu não sou só servo, eu sou filho. Eu sou imagem e semelhança, e o próprio Espírito atesta ao meu espírito que eu sou filho de Deus, cordeiro dele em todas as coisas. Só que para eu poder chegar nessa etapa, hoje, eu buscar a face do pai, eu tive que sair do pródigo. Eu tive que reconhecer, tá tudo errado. Quem sou eu para viver a vida do jeito que eu acho que eu consigo viver? É viver na força do braço, que uma hora você comentou. Tem muita gente querendo viver na força do braço, dizendo assim, não, deixa que eu sei. Deixa que eu tomo as minhas melhores decisões, eu sei o que é melhor para minha vida, deixa eu seguir do jeito que eu quero. Então tá bom, filho, vai. Livre-arbítrio. Então vai viver tua vida. Se começar a dar errado e você quiser, eis-me aqui. É igual um pai e uma mãe que diz assim, o filho fala assim, eu quero ir embora, eu quero viver minha vida. Os meus pais falaram isso para mim. Eu cheguei em 2017, janeiro de 2017, eu cheguei pro meu pai e disse assim, pai, eu tô pensando em ir embora pra Londrina e começar a viver uma nova vida. E meu pai disse assim, filho, vá, eu te apoio. Vai buscar algo maior, porque aqui é interior, cidade pequena, vai pra uma cidade maior, vai buscar a tua vida. Se algo der errado, você precisar, nós estamos aqui. É mais ou menos assim que Deus diz, quer viver? Então vai. Se algo der errado, eu tô aqui, porque eu não mudo, eu sou imutável. Se você quiser voltar, você volta. Tem aqueles que voltam arrependidos e dizem assim, ei, me perdoa. Eu fui viver a minha vida e deu tudo muito errado. Como a gente sabe que dá. Deu tudo muito errado e eu preciso de ti. E ele falou, então venha, porque eu estou sempre à porta. E aí eu voltei, só que eu voltei servo. Nesse momento eu fui conhecer a face do Senhor. Porque Deus é pai, mas ele também é Senhor. E aí eu fui conhecer a face do Senhor. Tu errou nisso, tu errou nisso, tu errou nisso, tu errou nisso. Você pecou nisso, pecou nisso, pecou nisso. E ele não estava me punindo, ele só estava trazendo a revelação, porque eu precisava mandar isso daí para fora. Então eu entrei num processo de perdão. 3 perdão. Eu comecei a me perdoar, eu comecei a perdoar pessoas e eu comecei a pedir perdão. Me perdoar? Me perdoar pelos meus erros, pedir perdão às pessoas Pedir perdão? Que eu errei, e perdoar pessoas que eu entendi que erraram comigo. E tem algum mais difícil do que o outro ou não? Depende para cada pessoa. Cada pessoa. Eu, por exemplo, o meu maior desafio foi me perdoar. Porque eu consigo perdoar rápido. Rápido que eu falo assim, não é assim, em 1 segundo. Não, mas dependendo do impacto, ao longo dos dias, eu libero. Foi. Quando eu errava, aí é mais desafiador. Então, o meu maior desafio foi me perdoar. Teve até uma vez que eu estava na igreja e estava tendo uma pregação, não me lembro o que era, que me deu um significado assim, caramba, eu ainda preciso perdoar mais. E eu entrei num silêncio assim e falei assim, Deus, nessa época eu ainda chamava ele só de Deus e de Senhor. Quem eu ainda tenho que perdoar que eu não perdoei? E dentro de mim ecoou uma voz que disse assim, você é tão orgulhoso que você ainda não se perdoou. E naquele momento eu tive um choque, eu falei, nossa, eu fiz tudo pra fora. Eu pedi perdão pras pessoas, perdoei pessoas, mas eu não tinha entrado no estado de auto-perdão. Naquele momento eu entrei nesse estado de auto-perdão, comecei a me perdoar pelos meus erros do passado, que eu me atribuí culpa. Então, nessa fase, eu fui moendo meu orgulho, porque você chegar diante de uma pessoa e falar só, me perdoa pelo meu erro, é desafiador, você tem que moer teu orgulho. Só que cada vez que eu pedia perdão, cada vez que eu perdoava, cada vez que eu me perdoava, eu me afastava mais do pródigo, me afastava um pouco mais do servo e fui caminhando para me tornar filho. Entrar no processo de filiação. Rafael, então você não erra mais? Não. A gente continua errando. Eu erro, só que eu sou rápido hoje em pedir perdão, perdoar e me perdoar. Hoje eu sou rápido. E ainda me volto para Deus e falo assim, pai, perdão, eu errei. Entendeu? Entendi. E ele tá sempre de braços abertos, porque ele sabe da nossa humanidade. Entendi.
Ele sabe dos nossos erros. Ele Uhum. sabe o que acontece aqui fora. Então, ele nunca vai te recusar. Pelo contrário, ele falou assim, ó, volte só que uma coisa. Não erra mais, não. Você se arrependeu? De fato? Arrependeu. Então, vá e não erre mais nisso aqui. Beleza. Eu aprendo sobre isso, deixo para trás o que passou e sigo. Então, eu acredito, na minha história, que é uma etapa. Agora, por que, Rafael, que algumas pessoas estão dentro da casa, mas são servos? E ainda não conseguem ter a filiação de pai e filho? Porque a conexão com um pai está muito relacionada com a conexão com o pai da terra. Então é fato, quando alguém chega e fala assim para mim, não acredito em Deus, ou eu tenho algum problema com Deus, eu pergunto na hora, eu falo assim, como é que foi a relação com teu pai? Porque o pai da terra reflete Deus Pai. Entendi. Emocionalmente falando, entendeu? Eu não tô falando a nível espiritual, tô falando a nível emocional. Então hoje, a cada 10 pessoas que eu fiz essa pergunta, 10 me deram a mesma resposta. Um pai ausente, um pai autoritário, um pai que abandonou, um pai distante. E aí, como é que é a relação com Deus? Deus tá ali e eu tô aqui, distante, ausente, ou nem acredita. Mas não é que não acredita, é que tem um desafio com o pai da terra. Você resolva com o pai da terra, que você vai conhecer a face de um pai muito maior. Entendi. Entende? Então, é uma jornada. Eu queria que uma jornada. Então, hoje, para mim, quem é Deus nessa fase que eu venho vivendo? Hoje, Deus é pai. E eu olho e eu busco a paternidade dele nos acertos e eu busco a paternidade dele nos erros também. Uau. É bom falar disso, não é? Bom demais. Como que as coisas, elas vão se encaixando, né? E o que acontece comigo quando eu testemunho, quando eu verbalizo, quando eu conto, pode ser algo que seja a libertação de um outro que está esperando. Eu espero que você que está assistindo entenda isso. Porque quando eu estava te ouvindo, se conectei com algumas coisas e faz todo sentido do que eu tenho que continuar fazendo, o que eu tenho que ainda fazer. Rafael, se eu pudesse, bom, a partir de amanhã eu posso te acompanhar bem mais tempo. Nós vamos entrar numa nova jornada de novo aí amanhã, até sexta-feira. E é um prazer te ouvir. É um prazer te ouvir e quero deixar aqui registrado publicamente o meu carinho, a minha admiração por você e por você ter aceitado o sim lá atrás de impactar pessoas, de mudar a vida de pessoas. Amém. Porque o pouco tempo que a gente se conhece, se conectou aí, Deus já fez grandes coisas entre nós aí. Amém. E eu acredito que vai vir muito mais. Muito mais. Mas eu gostaria que você colocasse, deixasse algo que toca teu coração para quem está nos assistindo. Como se fosse, não vai ser, eu espero que vai ser vários outros, não vai ser o último, esse bate-papo nosso, mas que ficasse uma mensagem para quem está nos vendo. Como se fosse a sua última mensagem nossa aqui desse bate-papo. Que as pessoas que honraram até aqui possam receber com todo carinho e todo amor aí as suas últimas palavras aí. Deus está requisitando a sua criação. Eu vou deixar essa frase aqui. Primeiro é recíproco, tá? Estamos juntos, conte Amém. comigo sempre. E eu tenho certeza que tem muita coisa ainda, viu? Que vai acontecer. Coisas boas. Eu tenho essa frase comigo. Deus está requisitando a criação dele. E para isso ele tem levantado homens e mulheres fora de 4 paredes já conhecidas, mas, por exemplo, paredes de uma casa, de uma empresa, de um negócio, que para poder acessar essas pessoas. Então, sim, é possível trazer a espiritualidade para dentro dos negócios, indo além dos negócios, cair espiritualidade, finanças, casa, família, liderança. Por exemplo, para eu poder ir encerrando minha parte, tem uma frase que diz assim, se eu não me engano, em 1 Pedro alguma coisa.
Diz assim: e eu aconselho que cuidem bem dos rebanhos que Deus te deu. Cuidem deles com boa fé. Quando eu trago isso aí para o meu mundo empresarial, porque eu tenho que trazer para a minha realidade, eu penso assim: cuide bem dos colaboradores que você tem, porque isso é a vontade de Deus. Então, todas as pessoas que eu tenho dentro da minha liderança, da minha gestão, eu vou cuidar bem, com princípios espirituais. Então, as pessoas estão dentro dos negócios, estão dentro das empresas, todos os dias. E 1, 2, 3 vezes na semana dentro das igrejas. Então, uma coisa não substitui a outra, mas se complementam. Então, vá além dos negócios. Traga o espiritual para dentro do teu negócio, porque Deus está requisitando a criação dele. E ele está levantando homens e mulheres para isso, para ajudar a trazer a criação dele. Somos nós, pessoas. Então, traga isso para dentro do teu negócio. Não é espiritualizar, mas é também trazer o espiritual para o nosso dia a dia. Tá? É isso que eu acredito e é isso que a gente tem buscado viver todos os dias. E, amigo, obrigado pelo convite, viu? Foi sensacional. Foi uma honra, de verdade, estar aqui compartilhando com os meus amigos, em particular, aí, meus amigos que me seguem, que tá comigo, que tá nos acompanhando, de conhecer o Rafael. Do que eu tanto falo lá para os meus clientes, amigos e família, agora realmente conhece o Rafael. Gratidão, Deus abençoe e espero que tenha sido o primeiro de muitos. Com certeza. Valeu? Deus Valeu. abençoe. Amém. Deus Gratidão. abençoe, amigo. Valeu. Obrigado.